Olá, meu nome é Anderson Curvelo, eu sirvo a Jesus Cristo aqui com a minha família, minha esposa Cristiane e meus 6 filhos, somos discípulos de Jesus em Itajaí, Santa Catarina. Bom, iremos falar hoje sobre um assunto muito importante para o fundamento de todo o discípulo de Jesus, que é o dom do Espírito Santo. Mas antes de aprofundarmos em características sobre o dom do Espírito Santo, precisamos entender de fato quem é o Espírito Santo. Servimos a um Deus, cujo esse Deus ele é um Deus triuno, ou seja, ele é um Deus manifestado em 3 pessoas inseparáveis. É o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Durante toda a palavra de Deus, nós vemos a manifestação tanto do Deus Pai quanto do Filho e do Espírito Santo, todos presentes, desde a criação até Apocalipse. E dessa forma, nós acabamos muitas vezes tendo alguns equívocos com relação ao Espírito Santo, achando que o Espírito Santo, por ser tratado muitas vezes através de representações como água, fogo, uma pomba, rios, as pessoas não entendem, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Assim sendo, o Espírito Santo é Deus, assim como o Deus Pai e o Deus Filho. O Espírito Santo ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, desta maneira, a gente acaba muitas vezes entendendo que o Espírito Santo é como se fosse um coadjuvante. E isso não é correto. O Espírito Santo ele está conosco porque foi uma promessa do Pai que nos enviaria Ele, para que pudéssemos ser capacitados, assim como Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, para vivermos como discípulos e fazer a obra do Senhor. Jesus nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Lá no texto de João capítulo 14, versículo 15, Jesus fala: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Nesse texto, o Consolador ele vem do grego parakletos, que significa alguém semelhante, que fica ao lado, junto, ou seja, uma pessoa. Então, quando a palavra fala do Espírito Santo, ele está conosco como uma pessoa que está aconselhando, que está fortalecendo, que está exortando, intercedendo, é alguém presente, sempre conosco. O Espírito Santo ele tem todas as características de uma pessoa. Ele ama, lá no texto de Romanos 15:30 você vai ver sobre isso. Ele fala, Apocalipse 2:7. Ele ensina, 1 Coríntios 2:13. Ele se entristece, Efésios 4:30. Ele auxilia, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Ele intercede por nós, Romanos 8, 26 e 27. Ele tem a própria vontade, 1 Coríntios 12, 11. Podemos ter comunhão com Ele, 2 Coríntios 13, 13. Ou seja, são todos atributos dados a uma pessoa, não atributos dados simplesmente a uma manifestação ou expressão de um poder, mas sim características de uma pessoa. No Antigo Testamento, nós temos 88 citações sobre o Espírito Santo e vemos a manifestação dele ocorrendo em diversos momentos. Um dos textos que eu mais gosto é o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos anciãos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Que texto maravilhoso! Que nos remete lá a Atos 1:8, onde há o derramar do Espírito Santo, que é a capacitação de Deus vindo de nós através dessa pessoa maravilhosa para que possamos testemunhar de Jesus. Esse é o poder e essa é a expressão manifestada nessa pessoa em nós. A obra de Jesus, ela foi toda embasada e apoiada no Espírito Santo. Nós vemos desde o ventre, quando Jesus estava no ventre de sua mãe, vindo como homem, ainda lá em carne e osso, não como mais um Deus, onde ele se esvaziou de si e se tornou homem, dentro do ventre da sua mãe, já vimos a manifestação do Espírito Santo nele, em seu primo, João Batista, em Maria, e a gente pode ver claramente que o Espírito Santo estava ali com ele. Porém, foi quando ele se tornou adulto que o Espírito Santo, através do batismo nas águas com João Batista, o capacitou para todo o ministério dele. Nós vemos muitos sinais e maravilhas, todos através dele, do poder e através da pessoa do Espírito Santo. Nós vemos claramente ali Jesus curando, expulsando demônios,
fazendo sinais e maravilhas, nos prometeu que estaria enviando o Espírito Santo para nós. No texto de João, capítulo 14, do 15 ao 20, Jesus fala que se me amardes e guardar os meus mandamentos, obediência, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfão, voltarei a vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Espírito Santo. Nós, cheios do Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo em nós, somos a expressão de Deus na terra. Nós manifestamos Cristo através do Espírito Santo em nós. E depois que Jesus concluiu toda a obra dele, morreu, ressuscitou e foi exaltado, Jesus ele havia nos prometido, momentos antes de estar sendo exaltado, que nos enviaria o Consolador. Pediu aos discípulos que se reunissem e ficassem aguardando que ele estaria enviando o Espírito Santo. Quando chegamos em Atos capítulo 2, vemos a promessa de Jesus se cumprindo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e enche toda aquela casa. Todas as pessoas que estão ali são batizadas pelo Espírito Santo. E nós vamos vendo na sequência ali, onde Pedro evangelizando uma multidão, mais de 3.000 pessoas são impactadas com esse poder, com essa expressão e com essa manifestação dessa pessoa incrível e maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Com o cumprimento dessa promessa, vemos que o Espírito Santo ele pode nos capacitar com muitos dons, e ele se manifesta com dons diferentes na vida das pessoas, porque somos um corpo e completamos uns aos outros. E Jesus, como cabeça, fez isso de maneira sábia, para que todos juntos possamos cooperar para a obra do Senhor. Bom, quais são as bases bíblicas para que a gente possa crer no batismo com o Espírito Santo? João Batista falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo, em Mateus capítulo 3, 11. Então Jesus, ele já estava sendo anunciado, ao qual nos batizaria com a pessoa do Espírito Santo.